Só começar a gravar. Bom dia, então, pessoal, tudo bem com vocês? O Jonathan tá tirando sarro da minha cara, Reniele e Bruna, porque eu vou ser vacinado hoje, tá? Então eu vou sair da nossa aula, vou direto na Andrade pegar a declaração que eu sou professor e vou lá na Praça Ouvidor Pardinho ser vacinado, a receber a primeira dose da Covid-19, na vacina contra a Covid-19. Eu estou muito feliz, estou muito ansioso. O Jonathan também vai ser vacinado hoje, pelo jeito, né, Jonathan? Então, assim, poxa, é uma comemoração, é de deixar emocionado. É claro que a gente tem que tomar a segunda dose, viu, Jonathan? Não esqueça da segunda dose no prazo correto, tá bom? Raniele, Bruno também. Logo, logo vocês vão estar tomando vacina também, né? Nossa, é muito feliz e ver que todo mundo vai estar bem mais protegido do que a gente está agora. Mas, como eu estava falando antes, não esqueçam de continuar usando máscara, álcool em gel, lavar as mãos, distanciamento social, etc. A gente só vai estar realmente mais seguro. Não é que a doença vai desaparecer, provavelmente a gente vai ter que tomar vacina todos os anos. A gente estará mais seguro quando em torno de 80, 85% da população for vacinada. Daí sim, daí a gente pode lavar a alma, né? Daí a gente pode ir para festa, pode ir para balada, etc, né? Mas vamos lá, gente. Vamos lá, força. Hoje é a nossa última aula com conteúdo novo. Se vocês falarem uhul, tá todo mundo reprovado. Não, brincadeira, brincadeira. É a nossa última aula com conteúdo novo. Semana que vem vocês vão apresentar o trabalho. Aliás, a correção está lá, né? Se vocês já viram. O trabalho escrito valia 1 e a apresentação vale 1, tá? Somando 2. Daí, no dia 29 de junho, a gente vai ter a revisão para avaliação global 2 e no dia 6 de julho vamos ter a avaliação global 2. Se por acaso alguém ficar de exame final, espero que não, dia 13 de julho vamos ter o exame final, tá? Então, a gente não teve prova no primeiro bimestre, avaliação global 1, mas lembrem-se que a avaliação global 2, ela só vai ser referente à matéria do segundo bimestre. Então, deixa eu até ver aqui. Na semana que vem, na outra semana, a gente fala de novo, mas a partir de indicadores logísticos, né? Indicadores, operadores e perfil do profissional de logística, tá? É isso que a gente vai falar na avaliação global 2. E no exame final, obviamente, vai cair toda a matéria. Professor, Então, fale, Bruno. sobre a apresentação, é igual foi a primeira, do primeiro E, bimestre? igual, eu não me lembro do tempo, mas acho que é 10, 15 minutos. Tem lá na semana 21, tem lá o papelzinho que mostra como fazer a apresentação. Eu acho que é 10, 15 minutos, é igual. Vocês vão apresentar em PowerPoint, tudo, mas só a parte que vocês fizeram agora, tá? Não precisa apresentar a parte do primeiro bimestre junto, tá bom? Entendeu, Bruno? Sim, entendi. Ótimo. Dá uma olhadinha no papel que eu não me lembro de cabeça, gente, se é 10 ou é 15 minutos. Dá uma olhadinha, eu acho que é 15. Até 15 minutos, né? Eu Vou acho dar que uma é olhada isso. ali, professor. Tá. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o perfil do profissional da logística, né? Professor, quais características eu tenho que ter na minha vida, no meu trabalho do dia a dia para ser um bom profissional, né? E isso que a gente vai discutir hoje. Eu queria pegar algo mais prático, em vez de falar aquele papo acadêmico, ó, profissional, tem que ter tais competências e não sei o quê. Eu queria fazer um papo reto com vocês, né? Fazer um papo direto com vocês. Olha, bem prático. O profissional da logística tem que ter isso, isso, isso e aquilo. Então é isso que a gente vai apresentar na aula de hoje,
tá? A gente vai discutir exatamente que características vocês têm que desenvolver dentro de vocês. Em vez de pegar aquelas expressões, né? Vocês têm que ter essas competências, essas habilidades, e não sei lá o que mais, etc. Não, vamos direto ao assunto, tá? Então, é isso que a gente vai apresentar, vai conversar um pouco com vocês hoje. Jonathan, você já achou? Não estou ouvindo, Jonathan? Você mutou. Estou procurando aqui, prof. 10, 15 minutos é só o pessoal ver lá, sem problema nenhum, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, a apresentação já está pronta para a gente começar a conversar. Daí, agora, provavelmente vocês estão vendo, eu queria que alguém falasse para mim se vocês estão enxergando a apresentação, pessoal. Estamos. Ótimo, muito obrigado, Raniele. De nada. Raniele, não falta nenhuma aula, estou gostando de Nunca ver, mais. Raniele. Você vê, né, minha inteligente? Que bom, Raniele, eu fico muito feliz. Então, estamos na semana 20, é a nossa última aula, né? Nossa última aula com assunto novo. Como eu falei para vocês, semana que vem, a semana 21, a gente tem a apresentação dos trabalhos. Na semana 22, nós temos... Na semana 22, nós temos... Eu não estou conseguindo selecionar a caneta, tem alguma coisa de estranho aqui. Agora vai dar. Agora vai dar. Ontem à noite eu fui dar aula, gente, e me deu um problema para dar aula. Eu tive que desligar meu computador, ligar de novo, etc. Então, semana 20, vamos falar sobre o perfil do profissional da logística. A grande pergunta é, poxa, professor, a gente está se formando e tal, será que a gente vai conseguir emprego? Será que a gente tem a capacitação correta e tal? Então, a grande pergunta é, que tipo de profissional as empresas preferem? Quais são as características que vocês têm que ter ou têm que trabalhar? Ah, mas eu não tenho essas características, professor, e tal. Mas a grande maioria delas, vocês vão ver, dá para trabalhar. Dá para trabalhar. São pouquíssimas aquelas características que tem que ser da pessoa. O resto dá para trabalhar. Então é importante que vocês tenham essas características em mente para serem profissionais cada vez melhores, né? Primeira característica, e daí entra direto o professor Klaus, né? Conhecimento teórico e prático, né? O que as empresas estão procurando? As empresas estão procurando pessoas que tenham capacitação prática e embasamento teórico, né? Então, o embasamento teórico é extremamente importante. Eu sempre falo, gente, chega alguns, mas eu tenho que saber fazer na prática. E se você não souber por que você está fazendo aquilo? Adiantou alguma coisa? Eu tenho que aprender a fazer uma análise de laboratório. Ótimo, parabéns, que legal. E por que você vai juntar o reagente A com o reagente B? Você sabe? E se der algum problema, você sabe como sair disso? E se aparecer algo novo, você sabe como resolver? É aí que separam os técnicos e os formados a nível superior, como vocês, por exemplo. O técnico é ótimo na prática. Eu sou agrônomo, vocês sabem disso. Tem técnicos agrícolas, nossa, fantásticos. Mas então por que eu vou fazer agronomia? Para sair de situações não normais. E daí eu tenho embasamento teórico para quando aparece algo novo, diferente, um problema novo que ninguém nunca enfrentou. Pandemia, por exemplo, com a questão de logística, etc. Então, o conhecimento teórico e básico, eles permitem executar melhor as atividades, resolver os problemas e melhorar sempre. Melhoria contínua. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem.
E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Então, o que permite tudo isso? É o conhecimento teórico juntado com o prático. Coloquem na cabeça, só conhecimento prático não adianta. Ah, mas eu sei fazer isso muito bem. Maravilhoso, fantástico. E se surge algo novo? E se surge uma situação nova? Você sabe fazer? Ah, mas eu não sei, não tive capacitação prática para isso. Agora, quando você tem embasamento teórico, você consegue chegar na capacitação prática quando surge um novo problema, uma nova questão. Então, a primeira característica que um bom profissional de logística deve ter: conhecimento teórico e prático. A segunda coisa, capacidade de liderança. Liderança. Por quê? Para tirar o melhor da sua equipe. Se você é um bom líder, você vê qual que é a capacidade de cada um, no que cada um é bom, e daí você pode extrair o melhor dele. Estar preparado para o inesperado. A liderança tem que estar preparado para coisas novas que nunca enfrentou antes. E a liderança pode ser inata. A pessoa nasce com isso. Ou pode ser desenvolvido. A pessoa não tem perfil de líder, mas isso pode ser desenvolvido. E a liderança pode ser melhorada. Eu já tenho um perfil de líder, mas isso eu posso ser melhorado ainda mais. Gente, e daí surge aqui, isso a gente vê no Facebook aos milhares, né? A diferença entre chefe e líder. O chefe manda, o líder orienta, o chefe diz eu, o líder diz nós, o chefe diz vá, o líder diz vamos, o chefe procura culpado, o líder acompanha, o chefe fiscaliza, o líder confia. O chefe desmoraliza, o líder assume a responsabilidade. O chefe é um trabalho individual, ele trabalha para ele mesmo. O líder trabalha pro coletivo. Esta é a diferença. Eu tenho certeza que cada um de vocês já teve chefe e já teve líder, e sabe muito bem a diferença entre eles. Então, liderança, outra grande característica para um profissional da logística. Tem uma característica que é extremamente importante, que é o raciocínio, deixa eu só tirar aqui, que é o raciocínio lógico. É a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, a gente fala que raciocínio lógico é uma organização ou estruturação dos raciocínios, dos pensamentos, que nos permitem, de acordo com determinadas normas, chegar a uma conclusão ou resolver problemas. Então, surge um problema e eu tenho que colocar os meus pensamentos em ordem, organizados, para tentar resolver aquele problema. Isso é raciocínio lógico, e um bom profissional da logística tem que ter raciocínio lógico, porque o trabalho dele não é o mesmo sempre. Cada cliente, cada situação é algo diferente, algo novo. Então ele tem que pensar, tem que raciocinar para aquela situação. E uma das grandes coisas que o raciocínio lógico traz é que ele ajuda a tomar a decisão em momentos de pressão. Você tem que fazer para amanhã, para amanhã, para amanhã. E se você organiza teus pensamentos, coloca eles numa ordem, você resolve o problema, mesmo sob pressão. Então, outra característica para um bom profissional da logística, né? Flexibilidade. E não é a flexibilidade aqui do cara aqui no desenho, né? Flexibilidade. Eu tenho uma especialidade. Mas isso não quer dizer que você não possa adquirir outras especialidades. Não quer dizer que você possa crescer em outras áreas. É o que a gente chama de competências e habilidades.
Então, quando a gente está falando de flexibilidade, a gente está dizendo o seguinte, gente, que eu sou especialista em transporte rodoviário, mas por que eu não posso aprender transporte aéreo? Por que eu não posso aprender transporte rodoviário? Eu sou especialista em comércio exterior, mas por que eu não posso aprender comércio doméstico, cabotagem e assim por diante? Então, eu tenho que ter flexibilidade, porque novas situações, elas estão surgindo a cada dia. Então, eu tenho que ter a flexibilidade de aprender uma coisa nova, de aprofundar o meu conhecimento. Isso é muito procurado num profissional da logística, porque hoje a logística muda. De repente, a gente viu isso com a pandemia. Se o profissional não tem essa flexibilidade, essa vontade, essa capacidade de aprender novas competências, ele vai perder mercado. Outra característica é a tecnologia. Então, a gente tem que ter a capacidade de conseguir trabalhar com novas tecnologias. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento, olhando para vocês, né? No caso, só o Jonathan está aqui com o vídeo, mas vejam só, o professor Klaus. Quando a gente entrou em pandemia, eu entrei em desespero. Por quê? Primeiro, a gente ia ter que gravar a aula. Gente, eu não faço a mínima ideia como gravar a aula. E o professor Klaus foi atrás. Nervoso, tenso, mas foi atrás. E daí começaram a dizer que a gente tinha que dar aula ao vivo, né? Aula remota ao vivo. Daí, eu entrei em parafuso. Mas o professor Klaus foi atrás. Daí a Uniandrade ajudou bastante, abriu o Google Meet para a gente, etc. Né? E tudo isso deu curso para a gente em julho do ano passado, um curso muito legal do professor Edgar, da informática. Foi, olha, nota 10 o curso, nota 10. E o professor Klaus aprendeu. E agora, o professor Klaus está com mesa digitalizadora. Imaginem só, quando alguém imaginar que o professor Klaus ia estar todo tecnológico. Tem até um canal no YouTube. Tem 120 e poucos inscritos no canal do YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque vocês dominarem tecnologia é importante dentro do perfil do profissional da logística. Então, eu até coloquei ali, vamos compartilhar de novo. Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia, professor. Mais ou menos. Tá. Por quê? O que aconteceu, Matheus? Eu tô positivado, professor. Sério? Sério. Poxa vida. Mas tô bem. Mas você tomando tanto cuidado, tanto cuidado. Sim, professor. Eu já tô no 8º dia já, na verdade. Foi terça-feira passada. Em termos de sintomas, você tá bem. Só a garganta, só, professor. Do resto tá tranquilo. Mas isso uma gripezinha vagabunda Sim. também dá. Exatamente. Tô tranquilo. Graças a Deus, tô tranquilo. Cara, vamos orar por você para você não ficar pior, viu? Amém. Sério, de verdade. Obrigado. Chegou no 8º dia, você ainda tá bem, então não vai piorar. Se Deus quiser. Não vai piorar. Vamos torcer para isso. Cara, bom, vamos lá. Vamos levantar, vamos torcer para você, orar por você. Não vai, se Deus quiser, não vai dar nada, não. Amém, professor. Força mesmo, força mesmo. Bom, gente, eu estava falando para vocês que é bom vocês dominarem tecnologia. Por exemplo, ERP, WMS, TMS e assim por diante. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Mas é assim, vocês têm que estar preparados, porque essa tecnologia pode mudar, gente. De repente, vocês têm um ERP, mas pode surgir outra coisa mais avançada. Vocês têm um WMS para estoque, né, armazém, mas de repente pode surgir algo mais avançado. Vocês têm o TMS para transporte, mas de repente pode surgir algo mais avançado. Então, é assim, a gente
tem que estar por dentro da tecnologia, mas a gente tem que estar por dentro do que vai sendo lançado a cada dia, tá? Então, é extremamente importante. Surgirem cursos de tecnologias novas, façam, gente, façam, tá bom? Então, estar por dentro da tecnologia é extremamente importante. Mas tem uma coisa, e daí vocês já devem ter notado também na vida prática de vocês, né? O tal do. Opa. O tal do relacionamento, né? Vocês terem capacidade de relacionamento entre as pessoas. Habilidade a habilidade nas relações interpessoais está muito ligada com chefe e líder também. Se vocês notarem, comecem a ver, olhar à volta de vocês. Aquelas pessoas com melhor capacidade e habilidade nas relações interpessoais são aquelas pessoas com maior capacidade de solução de conflito. Então, vocês unem as pessoas em volta, mesmo pessoas que tenham ideias divergentes. Com respeito, com amor, com carinho, vocês unem as pessoas em volta, né? Isto é extremamente importante, porque o profissional da logística não vai trabalhar ele sozinho, ele vai trabalhar com muitas pessoas. Então, a capacidade de relacionamento é um outro fator muito importante no perfil do profissional da logística. Capacidade de adaptação. E vocês têm que fazer uma pergunta para vocês assim. Eu sou daqueles que não gosto de sair da minha zona de conforto, ou eu sou daqueles que saio da minha zona de conforto? Eu quero fazer todo dia do mesmo jeitinho. Então tem que escolher outra profissão. Por quê? Na logística, cada dia é diferente do outro. Eu pego um novo cliente, ele tem novas exigências, ele tem novas necessidades. Então, é um ambiente extremamente dinâmico. Você sempre tem que trabalhar com prazo determinado, com geração de lucro, com trabalhos diferentes, etc. Então, você tem que ter capacidade de se adaptar a situações novas. Adaptação rápida a situações novas e mantendo o foco. Eu tenho que chegar no prazo determinado com lucro. Senão eu estou fora. Eu tenho que saber me adaptar. A logística é assim, vai mudando. Então eu tenho que me adaptar a isso. Outra característica muito importante para um profissional de logística. Gente, é óbvio, né? E vocês estudaram, tiveram algumas matérias ligadas a isso. Planejamento, ter capacidade de planejar, e seguir esse planejamento. Só o planejamento permite vocês resolverem um problema com precisão, com exatidão. Sem planejamento, vocês não conseguem resolver, muito menos resolver com detalhe, com acerto, de forma correta, né? E mais ainda, vocês têm que ter capacidade de planejar de acordo com a dinâmica do cliente. Porque tem alguns clientes que dão prazos maiores, dão mais flexibilidade, liberdade para vocês trabalharem. Tem outros clientes, olha, eu tenho que fazer tudo amanhã, e tem que ser desse jeito. Então, vocês têm que ter capacidade de planejamento para lidar com a dinâmica de cada cliente. Porque a dinâmica de cada cliente, acredita em mim, vai ser diferente do outro cliente. Capacidade de planejamento, extremamente importante. Outro que é difícil. É muito difícil. Capacidade de trabalhar sob
pressão. Capacidade de trabalhar sob pressão. Porque tem muitas empresas, e eu já trabalhei em empresa assim, que é assim, vai quebrando tua cabeça. Quebrando tua cabeça. Eu trabalhei durante 14 anos numa empresa assim. Eu não sei como eu aguentei 14 anos lá dentro, porque era 14 anos, todos os dias, em cima de você, em cima de você, em cima de você. Né? O Andrade tem um lado ótimo de trabalhar, eles fazem pressão, claro que fazem, toda empresa faz pressão, só que é uma pressão muito suportável, né? Mas eu trabalhei em uma empresa que a pressão era insuportável, depois de 14 anos, todos os dias da minha vida, naquela pressão, eu decidi, não dá mais, né? As empresas querem resposta rápida. As empresas fazem pressão por resultados e urgência. E as empresas fazem pressão para manter ou até aumentar a produtividade. Então a gente tem que aprender a trabalhar sob pressão. E daí depende de cada um de vocês. Tem pessoas que libertam essa pressão fazendo esporte, boxe, sei lá o que mais. Tem pessoas que libertam essa pressão fazendo yoga, lendo, sei lá. Cada um tem sua particularidade. Mas a gente, infelizmente, vai ter que começar a aprender a trabalhar sob pressão, tá? Isso é uma outra característica. E como a logística está cada vez mais rápida, mais dinâmica, essa pressão vai aumentar cada vez mais. Outra característica de um bom profissional da logística. E daí vocês já, me parece, vocês já tiveram planejamento estratégico, né? Errado aqui. Já tiveram planejamento estratégico? Vocês têm que ter, a gente já falou sobre isso também, vocês têm que ter visão estratégica. Vocês têm que saber avaliar os pontos positivos e negativos da tua própria empresa e dos concorrentes também. Mas por que dos concorrentes, professor? Para não cair no mesmo erro deles, ponto negativo, e para aprender as coisas boas com eles, pontos positivos. A gente tem que ter capacidade de autocrítica. Olha, isto dentro da nossa empresa está ruim. E isto dentro da nossa empresa está bom. E a partir daí, começar a elaborar estratégias para enfrentar os problemas atuais no momento e até problemas futuros, com soluções que levem à harmonia no trabalho, não só entre as pessoas, mas nos nossos sistemas de trabalho. Então eu tenho que ver mais para frente, eu tenho que ver fora da caixinha, eu tenho que ver o mercado para adquirir o que é bom para minha empresa e colocar em prática na minha empresa. Então, mais uma característica importante para um profissional da logística: visão estratégica. Nunca mais se esqueçam disso. Ih, agora pegou! Agora pegou! Fluência em inglês. Ou pelo menos em um outro idioma. Deixa eu até descompartilhar aqui. Fluência em inglês. Ou em algum outro idioma. Um idioma extremamente importante agora para a logística. Fora o inglês, qual o idioma que vocês mais consideram importante para a logística, hein, pessoal? Na opinião de vocês? O português, cara. Ah, sim. Trabalhando aqui dentro, óbvio, né? Raniele, o que você ia falar? Eu nada. Nada. Jonathan, o que Mas você acha? Eu vi um carinha que era gerente, diretor logístico que eu atendi lá na farmácia. Ele falou que é duas línguas: é o inglês e o espanhol. isso mesmo que eu ia Bruno, falar. Ó, a minha mãe me obrigou a fazer inglês, né? Daí aí eu falei, dela falou assim pra mim escolher, né? O inglês ou o espanhol. Eu, particularmente, ia escolher o espanhol. Porém, ela falou assim: não, você aprende o inglês, depois terminou o inglês, você faz o espanhol, deu tanto. E eu acho mais importante os dois.
Bruno, o que você acha? Qual que é, fora inglês, o idioma mais importante? Eu acho que é o espanhol, professor. Então, deixa eu falar para vocês. Na logística, fora inglês, óbvio, nós somos brasileiros, tem que falar português de qualquer jeito, né, Matheus? Mas fora inglês, o idioma mais importante hoje na logística, no comércio exterior, é o mandarim chinês. O mandarim é o idioma chinês mais falado, né? Que na China tem vários idiomas derivados, né? E o mandarim é o mais falado. Por quê? Hoje, a China é o maior comércio exterior do mundo. Eu nunca mais esqueço que eu estava visitando uma lojinha de lembrancinhas no interior da Alemanha, junto com minha esposa. No interior, uma cidadezinha que tinha uns 5 mil habitantes no máximo. E daí a gente queria algo da Alemanha. E era tudo made in China, made in China, made in China, né? E a minha mulher parou e perguntou para mim assim: pergunte para a mulher, para a dona aí da loja, se não tem nada feito na Alemanha, que a gente queria levar algo feito da Alemanha. Fui perguntar, a dona da loja começou a olhar assim. Que nem aquele meme do John Travolta. Não tinha nada feito na Alemanha. Então, os produtos chineses hoje invadiram o mundo. E eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham com comércio exterior. Durante muito tempo eu dei aula para comércio exterior e todos falam a mesma coisa. Inglês é óbvio. Inglês vocês têm que dominar. Raniele, tua mãe está certíssima. Certíssima. Inglês, sem questionamento. Tá? Até os chineses estão falando inglês. Mas tem um idioma que a gente tem que começar a levar com mais carinho. Eu particularmente, eu acho muito... Bom, não sei porque se eu comecei, já estou um tempo estudando. Mas eu acho muito mais fácil aprender o inglês com o tempo. Tipo, você tá 2 meses, por exemplo, você tá 2 meses aprendendo inglês, parece que tudo que você, tipo, você vai ler, alguma coisa assim, você só lê em inglês. Não sei se comigo é assim. Quando eu tô andando na rua ou tô trabalhando mesmo, automaticamente vem alguma palavra em inglês na cabeça. Eu não sei, não é que eu quero falar. Automaticamente Maravilhoso. isso vem. Fantastic. Fantástico. Né? Você está corretíssima. O inglês realmente é um idioma mais fácil, gramaticalmente ele é mais fácil, tá? Bem mais fácil que o português, inclusive. Eu falo alemão, obviamente, né? Minha família toda é da Alemanha, e vou falar para vocês, a gramática do alemão é pior que a do português, muito pior. Primeiro que o alemão tem 3 artigos, masculino, feminino e neutro. E nem tudo que é feminino em português é feminino em alemão, etc. Tem coisas que são feminino aqui e masculino lá. Por exemplo, menina. Menina não é a menina. Menina é neutro em alemão. Artigo neutro. E daí tem declinações que vêm do latim, dativo, acusativo, genitivo, nominativo, isso vem do latim lá no alemão e etc. Né? Então, assim, inglês é muito mais fácil de aprender. Se for para pedir, eu falo no dia a dia, eu falo alemão muito melhor que inglês. Mas se você pedir uma palestra para mim, daí diga assim, Klaus, escolha o idioma da tua palestra. Eu vou dar uma palestra em inglês. Eu prefiro dar uma palestra em inglês do que uma palestra em alemão. Por quê? O alemão formal é extremamente complicado. O alemão do dia a dia a gente faz erro, não tem problema, né? Assim, então o inglês realmente é um idioma mais fácil e é o idioma mais importante do mundo atualmente, tá? A gente tem que saber falar inglês. E tem mais, não é só saber falar o idioma. A gente tem que ler, falar e conhecer, ter a capacidade de se comunicar com os clientes, né? Então a gente tem que ter a capacidade. Isso tem mais do que só saber falar o idioma. Tem muita gente já vai falar sobre isso também, mas tem muita coisa de conhecer a cultura, de conhecer o jeito das pessoas e tudo mais. A gente tem que saber outros idiomas. Daí é o caso, junto com fluência em inglês, fluência em outros idiomas, é a visão global.
Visão global. Daí eu me considero até um cara assim privilegiado, que tive algumas oportunidades boas na vida de conhecer diferentes culturas. Então eu tenho contato quase que diário com pessoas do mundo inteiro, Europa, Ásia, África, das Américas, da Oceania. Então já fui para muitos lugares e cada um tem um jeito de se trabalhar. Então você vai negociar com o europeu quer assim, olha, eu quero assim, assim, assado. Pronto, acabou a história, tchau. Podem até ir tomar uma cerveja no bar, mas eles vão direto ao ponto. Já o asiático, principalmente o chinês, ele tem uma formalidade diferente. Ele tem uma pré-conversa diferente. Então, você tem que conhecer as nuances, os detalhes de cada cultura para poder trabalhar com as pessoas, para conhecer os riscos em se trabalhar com cada cultura. A gente tem que lembrar que hoje a cadeia de suprimentos é global, né? A gente discutiu nessas disciplinas todas que a gente já trabalhou, que hoje dificilmente você consegue produzir tudo, todas as partes de um produto no mesmo lugar. Normalmente você traz de vários lugares diferentes. Então pega a Positivo Informática. Eles importam componentes de vários lugares. Chegam lá na fábrica, montam, fazem o computador, montam ali. A cadeia de suprimentos hoje é global. Então, além de falar outros idiomas, você tem que ter essa visão global. Como que é negociar com o chinês? Como é negociar com o americano? Como é negociar com o australiano? E assim por diante. O comércio global é feito de importação e exportação. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Dinamismo, né? A gente já falou sobre isso em outras características que um profissional da logística deve ter, mas assim, a logística, as rotinas nunca são fixas. Não é assim, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não é assim. Quem já trabalha com logística sabe que, olha, quase sempre eu tenho situações inesperadas. Eu tenho situações que não estavam planejadas, problemas que ocorreram. Faltou um motorista, e agora? O que eu tenho que fazer? Quebrou o caminhão, Klaus quebrou o caminhão lá no interior do Mato Grosso do Sul. E agora? O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que ser dinâmico para enfrentar esses problemas. E a gente tem que ter a capacidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, o chamado multitask. Né? Isso é mais fácil para as mulheres, fica entre nós. Nós, homens, somos ruins nisso. Somos ruins mesmo. As mulheres têm uma capacidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo muito maior do que dos homens. Né? A gente tem que reconhecer que nós, homens, somos ruins nisso. Mas a gente tem que ter como uma das nossas capacidades dentro da logística o dinamismo. Saber que a gente nunca vai ter rotina fixa e a gente sempre vai ter situações inesperadas. Gente, habilidade de comunicação. Até coloquei o meme aqui do Homer Simpson, né? Falando ali. Estão vendo o meme ali, o GIF? Olha, o professor Klaus colocando GIF na apresentação. Vejam só. O Homer Simpson fala, o que ele está comunicando? Nada. E um bom profissional da logística, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outras pessoas. Então, ele tem que ter ideias claras, objetivas e compreensivas. E declarar essas ideias de forma fluida, de tal modo que todo mundo possa entender e aplicar. Ah, professor, eu sou muito ruim nisso, mas pode melhorar. Você tem que começar a observar como as outras pessoas se comunicam. Aqueles que você considera como, o cara se comunica muito bem, ele transfere a ideia muito bem e eu consigo compreender. Observem essas pessoas. E daí vão pegando,
mas olha o que ela faz. Ela faz isso, ela faz aquilo. Ela age dessa maneira, ela fala assim, ela liga as ideias de uma maneira muito específica, de um jeito muito específico. Comecem a ver como vocês gostariam que comunicassem com vocês. Comecem a pensar nisso. Qual seria a melhor maneira de alguém se comunicar com vocês? E daí vocês começam a se comunicar com os outros dessa maneira. Tá? Então, a habilidade de comunicação é muito importante. E isso também vem com a experiência, mas não só a experiência, a observação ao longo da experiência. Hoje vocês podem dizer assim, o professor Klaus se comunica bem, de modo claro, mas nem sempre foi assim. O professor Klaus não era assim, não era nada disso. O que o professor Klaus foi fazendo ao longo do tempo? Ele foi se espelhando nos melhores professores dele, nos melhores profissionais com quem ele trabalhava. Como que ele faz? Ele foi vendo como o público precisava que ele se comunicasse com ele. O professor Klaus foi vendo como os alunos queriam que ele se comunicasse. Como chegar mais fácil para o meu público-alvo? Isto é habilidade de comunicação, tá? Extremamente importante. Sabe aquela historinha do telefone sem fio? Que você pega várias pessoas, a primeira fala uma frase, passa no pé do ouvido para outra, que passa no pé do ouvido para outra, que passa no pé do ouvido para outra, e assim por diante. Chega na última pessoa, lá na 20ª pessoa, não é mais a mesma frase. Inclusive, saem uns palavrões no meio do caminho, né? Normalmente é assim, a brincadeira de telefone sem fio. Se eu tivesse em sala de aula agora, eu ia fazer isso com vocês. A gente ia ficar em pé na sala, vamos fazer a brincadeira de telefone sem fio. Para ver como é importante a habilidade de comunicação. Levar a ideia correta, da forma correta, para que todo mundo possa compreender, tá? Extremamente importante, mas essa questão para um bom profissional da logística. E, finalmente, a proatividade. Opa, perdão, peguei errado aqui. Borrachinha. Pegar agora o marca-texto. A proatividade. Até interromper aqui o compartilhamento. Opa. Interromper o compartilhamento. O que é proatividade? Você ser proativo. Eu não preciso que meu chefe me mande para fazer alguma coisa. Eu já vou tomar a iniciativa. E chego tudo pronto com o meu chefe. Daí o chefe, mas eu estava pensando em te pedir isso. Está aqui, chefe. Está aqui. Ser proativo. Isso é importante para qualquer profissão, inclusive para aluno. O aluno tem que ser proativo. Ele não tem que ficar esperando. O professor é que tem obrigação de levar o conhecimento para mim. Não. O aluno que tem obrigação de compreender aquele conhecimento. E o professor, nas aulas, não consegue passar absolutamente tudo. O aluno tem que complementar aquilo fora. O conhecimento é tão amplo, que você pode fazer um curso de 10 anos de logística que você não vai aprender tudo. O conhecimento é muito amplo. A gente aqui na sala de aula escolhe os assuntos mais importantes. Aqueles que, sem isso, vocês não conseguem compreender a logística, não conseguem fazer a logística. Então, o aluno também tem que ser proativo e ir atrás de conhecimento. Com um bom profissional da logística, também tem que ser proativo. E ir atrás de soluções, ir atrás de conhecimento. Extremamente importante. Olhem só, gente, quantas características a gente viu que vocês devem ter para serem bons profissionais da logística.
conhecimento teórico e prático, um não fica sem o outro. Ter capacidade de liderança, não ser chefe. Raciocínio lógico, organizar os seus pensamentos a fim de resolver um problema. Flexibilidade, adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, novas competências. Conhecer a tecnologia, mas não ficar para trás. Sempre que surgir uma tecnologia nova, ir atrás. Ter capacidade de relacionamento com as pessoas. Conseguir se adaptar a novas situações. Planejar. Tem que sempre se organizar planejando as coisas. Capacidade de trabalhar sob pressão, porque vai ter muita coisa sempre para resolver ao mesmo tempo. Ter visão estratégica, ver os pontos fracos e pontos fortes da tua empresa, do mercado, dos concorrentes e aplicar aquilo na sua empresa. Fluência em inglês, no mínimo em inglês, gente. No mínimo em inglês. Visão global, conhecer outras culturas. Como que eu vou negociar com outras pessoas em outros países, de outras culturas? Dinamismo, né? Poder mudar rapidamente, se adaptar rapidamente. Habilidade de comunicação, ideias claras, objetivas, forma fluida, para que todos te entendam da maneira correta e não haja mal entendido. E proatividade, não ficar esperando de braços cruzados. Eu tenho que ir atrás das coisas. Eu tenho que ir atrás de resolver os problemas. Não é ficar esperando o chefe mandar. Quando o chefe for mandar, ele vai te mandar embora. Vai te demitir. Olha só quantas características. E, professor, agora eu estou desesperado, eu não vou ser um bom profissional. Não pensem assim. Se por acaso vocês não tiverem uma dessas características, vocês podem exercitar. Vocês podem adquirir essas competências, essas características, essas habilidades. Todas elas. Vocês podem exercitar. Algumas vocês adquirem com conhecimento, outras vocês adquirem com exercício, todos os dias, frequentemente. Vocês não precisam ser os melhores em todas elas, mas ter um pouquinho de cada uma delas. Gente, vocês vão ser bons profissionais? Vamos começar a pensar nisso. Muitos de vocês já estão se formando. É a última aula com assunto novo do professor Klaus, tem as outras disciplinas. Vocês vão ser bons profissionais? Comecem a pensar nessas características que eu coloquei do perfil ideal de um bom profissional da logística. Mas nunca se esqueçam, trabalhem com ética. Não tentem passar a perna nas pessoas, no teu colega, em outras empresas, em outras pessoas. Trabalhem com ética, tá? Algumas vezes, quem não trabalha com ética ganha muito dinheiro. Mas será que vale a pena? Trabalhem com o que vocês mais gostam na vida. E daí aquilo não vai ser um trabalho, vai ser uma diversão. Por isso, eu gostaria de desejar para vocês um bom trabalho, gente. Quem for se formar agora, que tenha muito, muito sucesso nessa profissão maravilhosa. E quem não estiver se formando, aproveite o resto do curso para ficar um profissional cada vez melhor. Gente, é muita coisa que a gente tem que ter para ter o perfil de um bom profissional da logística. Mas vocês são capazes. Lembrem-se disso. Vocês são realmente capazes. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer? Alguma coisa? Não, professor, tudo bem. É isso daí mesmo. Aquela hora eu falei do português lá, professor, porque
Hoje a gente vê muitos profissionais falando muito errado na logística também, não sabendo se comunicar, no caso, né? Por isso que eu quis dizer o português aquela hora, num tom de brincadeira, mas eu acredito que seja importante saber se comunicar bem em português também. Olha, Matheus, posso confessar uma coisa assim? É triste quando eu vejo um profissional formado a nível superior, qualquer profissão que seja, e começa a fazer erros de português muito básicos. Assim, por exemplo, meu pai veio da Alemanha adulto. Ele não teve, mal na Alemanha teve oportunidade de estudar, tá? Meu pai não fez universidade, nada disso. E assim, pô, ele falava mal português, ele morou 40 anos no Brasil, ele viveu mais no Brasil do que na Alemanha, inclusive. Mas ele morreu falando muito mal português. Mas ele tinha uma desculpa, né? Poxa, eu vim adulto para o Brasil, não fui para a escola em português, mal fui para a escola na Alemanha. Então, ele assim não teve preparação. Mas um profissional a nível superior começar a falar erros, uma coisa que eu não gosto é vou estar fazendo, por exemplo, né? Vou estar fazendo. Eu farei, muito mais simples. Vou estar pensando. Não, eu pensarei. Ou, na pior das hipóteses, vou pensar, mas não vou estar pensando. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque isso espanta, Matheus. Espanta. A mim, espanta. A mim, eu começo a pensar muito bem. Um profissional de nível superior falando português ruim, errar, todo mundo erra. Português é um idioma difícil, mas tem algumas coisas que até doem no ouvido, tá? E a gente tem que melhorar isso daí. A gente tem que falar melhor, cada vez melhor, tá? Verdade. É ridículo. Na verdade, eu tenho um supervisor, professor, que ele é muito querido, assim, sabe? Ele é muito competente. Mas na hora que ele vai se pronunciar, ele deixa muito a desejar, sabe? Isso, ele acaba perdendo um pouco a credibilidade em algumas reuniões, em determinados assuntos, é bem complicado. Eu, E a eu, gente jamais vai falar para ele, né, professor? Jamais, jamais alguém vai falar alguma coisa, mas você vê que é muito ruim. e Matheus, quanto melhor você domina o teu próprio idioma, mais fácil fica para expor ideias, explicar coisas, porque o teu idioma é mais rico, então você consegue achar saídas em termos de idioma, né, em termos de palavras, composição de palavras e de ideias, você consegue achar essas saídas mais facilmente, tá? Então é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês é leiam bastante. Para mim isso é importante. Para mim isso é muito importante. Eu consigo cada vez mais expor as minhas ideias de forma mais clara, objetiva, concreta, porque eu leio muito, e daí isso acaba absorvendo isso daí, tá? Então, ler bastante é fundamental para falar bem, né? Mas você tem razão, português é básico para a gente e tem muita gente que não fala bem o português, e a gente tem que melhorar nisso, tá? Leiam muito, garanto, não precisa voltar para a escola, leiam muito, leiam, vai melhorar bastante. Se vocês sentem dificuldade, o idioma português não é fácil. Não é fácil. Ele é bem mais difícil que o idioma inglês. Né? O alemão é mais difícil que o português. Daí eu concordo, eu falo os dois e olha, os dois são complicados. Falo inglês também, falo espanhol e um pouquinho de francês. E assim, os dois piores são o alemão e português. Francês, inglês e espanhol são bem mais fáceis. Bem mais fáceis. Né? Então é importante, gente, muito importante. Pessoal, não se esqueçam de fazer atividade frequência, tá? Por favor, tem lá atividade frequência. E semana que vem a apresentação dos nossos trabalhos. Tem lá toda as instruções no AVA na semana 21. Então, as instruções lá, vocês podem dar uma olhada. Vai ser como o bimestre passado. Igualzinho, vocês vão lá, entram, compartilham e começam a explicar. Tá bom, gente? Beleza, professor. Alguma dúvida a mais? Não, Algum...
Vai ser postado na semana 21, né? Que na minha não abriu ainda, professor, 21. Só vai abrir agora, né? Não abriu? Não, a minha tá até na semana 20, professor, só. Ah, então eu vou até dar uma olhada agora, porque isso é estranho. Devia estar aberto. Se eu até dar uma olhadinha aqui, eu já estou abrindo aqui. Tá. Eu Vamos vou ver se atualizar o consigo. meu aqui para ver se abre, professor. Porque é para estar lá. Se Não, não mas estiver, já essa semana eu já coloco lá para vocês, já abro para vocês, tá? tranquilo, professor. Tá abrindo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Realmente, semana 21 ainda não abriu. Você tem toda a razão, Matheus. Mas essa semana eu já abro para vocês, sem crise nenhuma, tá? Seria incrível, professor. Essa semana já vai ser feito para vocês, tá bom? Beleza, professor. Então, agradeço a presença de todos, gente. Não faltem semana que vem. Tem que apresentar trabalho, não pode faltar. Tá? Tchauzão, Tchau, pessoal. Tchau, professor. tchau. Tchau, Bruno. Tchau, Rony. Até. Tchau, gente.